Vamos imaginar que caiu um caderno de outro mundo na sua escola. O que você pode fazer? Pegar pra fazer uma apostila? Não quero não. Pra estudar pro Enem? Não quero não. Ou talvez matar pessoas? Me dê, babá. Hoje a gente vai estrear aqui o Explicando Animes para Velhos. Bem, vamos começar do início, não é mesmo? Nossa, você quer do final. Tá doida, fofoqueira! Lá meados de 2005, basicamente, era muito comum aqueles otakus estranhos, sabe? A internet não era tão popular e, bem, a gente consumia as coisas em DVD. Peraí, quer dizer que agora os otakus não são estranhos? Não, a gente era estranho, mas ninguém se fazia essa exposição na internet. As ideias aí! Então era muito fácil aqueles animes que tinham lutas, com uma história pobre, mas que entretinha, tá bom? No meio disso aparece um anime com uma proposta diferente, sabe? Bem mais obscura, Death Note. E digamos que isso cativou o coração das pessoas que queriam algo diferente. O enredo é fácil. Tem um estudante super inteligente, super dotado, Grande e gostoso. Então ele é? Light Yagami, ou Raito Yagami, isso vai depender da sua pronúncia, porque os japoneses têm um problema com L e R, tá bom? Informação desnecessária, mas a gente tem que falar, porque o meninozinho aqui, nosso amigo, não sabe. Nesse mundo existe os Shinigamis. Shinigamis, Pepe, são os deuses da morte. São criaturas de aparência tenebrosa que vivem em um mundo vazio, como se fosse o limbo, alguma coisa assim. Acho que é a melhor forma de explicar. E todos eles têm uma habilidade especial. Como eles são deuses da morte, eles cuidam de matar as pessoas. Nossa, isso foi horrível, gente. Porém, eles não têm só um poder, como é que eu digo, sabe, nível Dragon Ball? Kamehameha, eles não têm nada disso. Eles não têm habilidades específicas, tipo o Professor Xavier. Eles têm um instrumento. Poderia ser uma foice? Poderia. Poderia ser um cajado? Poderia. Poderia ser um baseball bat? Você pensa que é Chris Bumstead? C-Bum? É um caderno da morte, o Death Note, que na tradução livre seria Nota da Morte, que não faz muito sentido. O caderno é precisar anotar o nome de quem vai matar? Exatamente, cara, tu... Blow my. É engraçado, porque hoje em dia seria um roteiro até um pouco xoxo, mas na época fazia muita diferença, porque ninguém tinha esse tema muito escuro, e não sei se vocês sabem, mas Death Note é considerado um shounen, apesar de não ter muitas lutas. Ele é considerado, ele tá na mesma família de Dragon Ball, de One Piece, só que ele é um subgênero. Esse Caderno da Morte pode entrar no mundo humano. Ele pode entrar. E os Shinigamis, eles são meio assim, como eles vivem no vazio, eles têm um problema. Eles ficam muito entediados. Então, para eles irem para o mundo humano, eles precisam ter um motivo, certo? O motivo é basicamente perder o caderno. E a gente tem o nosso, talvez, protagonista, se vocês concordarem comigo, que é o Ryuki. Que ele é um Shinigami que parece o Coringa. Eu vou te mostrar a foto, ele realmente parece o Coringa. O Ryuki, como ele é um cara assim, sabe, desenrolado, cervejão, ele é descolado, ele é um tigre que não pode ser laçado, entende? Vocês entendem? Gostou? Não, ele não gostou das minhas gírias descoladas, ele não gostou. Ele pensou, vamos jogar no mundo humano, eu vou jogar no mundo humano este caderno e vamos ver o que acontece. Ele joga esse caderno no mundo humano e um jovem, que eu falei lá no começo, o Raito, um cara super inteligente, encontrou esse caderno. É só assim? Só anotar? Não. Você acha que é só assim? Só anotou e tá tudo certo? Era só uma lista negra, não é isso? Poderia ser muito mais simples. O Death Note, ele tem regras. Então você tem regras em relação a como a pessoa vai morrer, o tempo da pessoa vai morrer, e tem que ser o nome completo e o nome verdadeiro da pessoa. E quem encontra, vira o portador e consegue ver Shinigamis. E o Shinigami, ele sempre vai atrás do Death Note para buscar o caderno de volta. O Wright, ele tem um senso de Deus. Ele acha, depois de ele encontrar o Death Note, ele acha que ele tem o poder para mudar o mundo. Sabe quando a gente vê na internet alguma coisa, assim, nossa cara, se eu tivesse poder, aquilo não acontecia.
O Raito pensava desse jeito. Só que ele virou meio que megalomaníaco. No nível onde ele queria ser o deus do novo mundo. Ele começa a matar todos os criminosos, todas as pessoas que ele acha que são ruins, com o Death Note. Isso é bom. Tu tá escutando isso? Teu pai tá do lado do Light. Tem uma raiva dele, ódio. Ele tá matando só as pessoas ruins. No início é. Então aí tudo bem. Mas depois. Aí quando é as pessoas boas que o negócio fica sério. Aí sim. É muito ruim. Tá, o que acontece? O desenrolar da trama, a gente já percebe que ele tem senso de justiça. A gente queria ter uma empatia com ele, correto? Porém tem um problema. O Light, ele tá tão megalomaníaco que ele começa... Todo mundo acha que ele é perigoso. Porque todo mundo acha que ele não tem um limite. Ele quer ser o julgador. E o investigador que fica responsável para descobrir quem ele é e colocar ele na prisão é o L, que é basicamente um cara bem esquisito. Ele é bem esquisito, gosta muito de doce e senta bem estranho. E eu sei que vocês já sentaram estranho para aparecer com o L. E isso é bem ridículo, gente. Vocês só vão ficar mais esquisitos. Ainda bem que as crianças de hoje em dia não fazem isso, não é mesmo? Eu não faço a mínima ideia. O desenrolar é a briga entre o Kira, que é o Light, o deus do novo mundo, e o L. O L quer caçar o Kira quer matar o L. Mas o L fez o L. Referências, por favor. A gente já entendeu como é que é o roteiro, como ele é simples e por que ele engaja tanto. E por que até os idosos podem gostar de Death Note. Death Note é uma briga intelectual, certo? É uma briga de joguetes. Tipo, um tentando... sabe Tom e Jerry? É um tentando caçar o outro. É gato e rato e é uma briga muito intelectual, porque ambos são muito inteligentes, certo? Ambos são inteligentes e ambos têm artimanhas diferentes para tentar se safar e capturar o outro, correto? Death Note é muito bom. A briga intelectual é uma artimanha talvez batida atualmente. Tem muitos outros animes que fizeram acontecer de maneira muito melhor apresentada, mas para sua época era um anime incrível. Eu acho que ainda é uma boa dose. Mas sabe qual é o problema de Death Note? É porque a Netflix adaptou. Esse é um problema. Todo mundo acha que Death Note é ruim por causa disso. E eu queria recomendar outras obras do Obata, que são duas pessoas responsáveis por Death Note, que é Bakuman, que é sobre... basicamente a história deles de criadores de mangá. Então eles contam toda a história deles e é muito bom. Pepe, você entendeu, não sei se você percebeu, mas o quadro foi criado pra você. Você entendeu o que é Death Note? Entendi sim, entendi. Você sentiu um pouco de vontade? Não deu vontade nenhuma de assistir. Esse quadro é só pra explicar, não é pra motivar as pessoas. Mas eu me esforcei.